Quando a gente pensa em ninja, o que vem à cabeça? Provavelmente um assassino silencioso, todo de preto, né? Uma figura quase sobrenatural que se esconde nas sombras. Bom, essa é a imagem que a cultura pop nos deu. Mas hoje a gente vai mergulhar nos escritos de um grande mestre dos nossos tempos, Masaaki Hatsumi, para descobrir que a verdadeira mente do ninja é algo, olha, muito mais profundo e filosófico. Então, a pergunta que fica é: o que realmente é um ninja? É só um conjunto de técnicas de luta e espionagem? Ou tem algo a mais? Vamos tentar esquecer um pouco os filmes e os animes para olhar para a essência dessa arte. E logo de cara a gente já se depara com essa frase do mestre que é uma verdadeira surpresa. A base de tudo não é a violência, não é a morte, é a virtude. Só essa citação já vira de ponta cabeça aquela ideia do ninja como um simples assassino. Ela coloca a gente num caminho completamente diferente, um caminho de desenvolvimento pessoal chamado Budô. Ok, vamos entrar nesse primeiro conceito que é fundamental. A primeira grande lição da filosofia ninja não é sobre como ser agressivo, mas sim sobre ter uma capacidade imensa de adaptação. A ideia central é muito melhor mudar do que simplesmente avançar cegamente. E para a gente entender isso de verdade, precisa saber o que é Budô. Não é só um esporte, não é só uma luta, é o caminho marcial. Pensa nisso como uma jornada para a vida toda, focada no crescimento da pessoa por dentro. A experiência e a virtude vale muito mais do que só saber como dar um soco. E aqui está o pulo do gato. A nossa mentalidade, principalmente no Ocidente, é quase sempre de avançar. Seguir em frente, não importa o custo. O ninjutsu, por outro lado, ensina que o verdadeiro segredo, a força de verdade, não está em avançar, mas sim na habilidade de mudar, de se ajustar, de ser flexível, de se transformar de acordo com o que a situação pede. E olha que interessante a analogia que o próprio Hatsumi usa para explicar isso. Ele compara o ninja com o Sherlock Holmes. O poder do Holmes não vinha da força bruta, de jeito nenhum. Vinha da sua capacidade incrível de observar os mínimos detalhes e de fazer pequenas mudanças com base no que ele via. A lógica do ninja é exatamente essa. Agora vamos para uma outra ideia que também parece ir contra tudo que a gente aprendeu. Vamos falar sobre a sabedoria que existe na derrota. E por que perder, na verdade, pode ser o primeiro passo para se conseguir uma vitória de verdade. Isso desafia quase tudo que a gente entende por sucesso e fracasso. Na verdade, como pode a derrota, algo que a gente vê como o fim da linha, ser mais valiosa do que o objetivo final, que é a vitória? Parece loucura. Essa sabedoria toda vem do mestre do Hatsumi, o lendário Takamatsu. Ele tinha uma convicção muito forte de que, sem passar pela experiência da derrota, sem entender o que é estar vulnerável, uma pessoa jamais conseguiria dominar de verdade a arte de vencer. E para ilustrar isso perfeitamente, o livro conta uma história fantástica. Tenta imaginar a cena. Estamos num dojo em Kobe, um desafio é lançado entre duas escolas de artes marciais rivais e o mestre Takamatsu é chamado para lutar por uma delas. A tensão está no ar. A história é brilhante. O adversário era um lutador fenomenal, parecia invencível. No meio da luta, Takamatsu, de propósito, recebe um golpe e vai ao chão. Por um segundo, o oponente relaxa. Ele pensa, venci. E essa foi a abertura. Naquele exato instante de descuido do outro, Takamatsu se move e vence a luta. A derrota que ele fingiu ter foi a isca perfeita que garantiu a vitória real. Agora, vamos mudar um pouco o foco e ver como essa filosofia vai buscar inspiração diretamente na natureza. O ninja aprende muito sobre estratégia simplesmente observando o mundo ao redor. Os elementos. Vamos pensar na água, por exemplo. Ela não tem forma própria, ela simplesmente toma a forma de qualquer copo, qualquer rio, ela flui ao redor das pedras, nunca tenta quebrá-las de frente. O ninja busca essa mesma fluidez, essa capacidade de se adaptar a qualquer situação sem criar resistência desnecessária. Já o fogo é diferente. Ele é uma ferramenta de distração. Não se trata só de queimar e destruir. O fogo pode ser usado para criar um caos controlado, para fazer o oponente olhar para um lado, enquanto a verdadeira ação acontece do outro. É, na verdade, uma arma psicológica. E, por último, a terra. A terra nos dá estabilidade, um chão firme e também a capacidade de se esconder. O ninja usa o terreno, pode ser um buraco, uma árvore, as sombras da noite, como se fosse parte do seu próprio corpo, encontrando proteção e vantagem tática no ambiente. Certo. Mas o que tudo isso tem a ver com a gente, hoje? Como é que a gente pode pegar esses princípios tão antigos de adaptação,
de usar a derrota a nosso favor, de observar a natureza e aplicar isso na nossa vida moderna, corrida e cheia de desafios. O resumo da ópera é o seguinte: o caminho do ninja, na verdade, é um modelo para a vida. É sobre priorizar a consciência, a percepção, em vez da força bruta. É sobre abraçar a mudança como a coisa mais natural do mundo, é valorizar a experiência, inclusive a falha, como a nossa maior professora e, acima de tudo, é lembrar que o objetivo final é sempre a virtude e a paz de espírito. Então, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Neste nosso mundo que vive nos pressionando para avançar o tempo todo, em que áreas da vida, seja na carreira, nos relacionamentos, nos desafios do dia a dia, a gente poderia estar usando menos força e mais consciência? Onde uma pequena mudança de perspectiva, em vez de um empurrão, poderia nos levar à verdadeira vitória?